sou a professora Clélia e vamos falar um pouquinho, né, sobre sociologia, professora de sociologia, e vamos falar um pouquinho sobre democracia, cidadania e direitos humanos. Então, meninos, como você sabe, nesse tempo, é um tempo remoto, né? Estamos com dificuldade, estamos sem aula, mas estamos fazendo o máximo para ajudar, né, vocês nos assuntos. Nós colocamos nos roteiros, né, alguns assuntos, todos os professores, todas as matérias. Então, eu, como professora de sociologia, eu coloquei democracia, cidadania e direitos humanos. Então, vamos começar vou colocar um slide para a gente apresentar, né? Vou colocar um slide para apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre a democracia. Então, vamos lá, ver se eu consigo colocar aqui para a gente começar. Vamos lá. Ver se eu consigo. Não se preocupa, eu estou começando agora. Né? Se eu não conseguir, vamos tentar aqui. Vamos lá, assim mesmo. Não consegui, mas vamos lá. Então, o que podemos dizer sobre a democracia? Então, gente, nós sabemos que o conceito de democracia, ela tem um termo, né, que deriva de junção dos vínculos gregos, né, que ele, ele significa povo e kratos, poder. Então, esse conceito, gente, de democracia, como vocês podem ver, é poder do povo. Ele surgiu na Grécia, né, aproximadamente lá no século V antes de Cristo, né? E esse conceito também de democracia, ele assumiu diferentes significados. Ao longo da história, né, de acordo com os textos que nós já vimos, né, sobre democracia, o que alguns professores ou alguém fala sobre democracia, é que alguma sociedade deu a ideia de democracia que diz um respeito, né, à política, como votar e ser votado, por exemplo, né? Votar e ser votado. Então, a democracia, como é o poder do povo, nós sabemos que quando falamos em política, né, que é uma forma de organização, nós podemos ver esse exemplo aí. De outra forma, né, podemos aplicar também na área da vida econômica nossa, também na área social e na área cultural. A democracia, gente, ela não foi um sistema político predominante dentro da nossa história. Por que isso? Porque desde da formulação na Grécia Antiga, até o século XIX, poucos governos eles adotaram e quando o fizeram, né, esse tipo de política aí, foi sempre uma resposta e uma luta dos diferentes grupos excluídos, né, do processo de tomada naquela decisão política naquela época.
Então, isso foi e sempre será uma constituída dos surgimentos sociais, né, segregados, né? Então, isso, como vocês viram, que a nossa democracia, né, gente, ela vem desde muito tempo que a gente tem poder, tem problema com, com a nossa sociedade, né? Dentro dessa expressão histórica da democracia, nós podemos ver uma trajetória, né, que sempre foi apresentada de diferentes formas, como a democracia direta, a democracia representativa, a democracia participativa. Quando falamos na democracia direta, neste modelo, todos os cidadãos eles devem intervir diretamente nas questões públicas, né? Esse conceito do cidadão está associado na participação de cada cidadão, né? Interessado dentro do Estado. Então, essa prática, gente, esse exercício da democracia direta, ela consiste nessa discussão sem intermediário, né? E sem intermediário das principais questões de interesse comum. Já a democracia representativa, esse modelo, ela se caracteriza pela representação política, a representativa, igual à liberação coletiva, ela não se torna diretamente pelo cidadão, mas pelas pessoas eleitas, né, pela total, né, pela tal finalidade. Então, isso, esse representante político, como prefeito, presidentes, governadores, né, deputados, senadores, vereadores, né, etc. E tal. Então, a participação do cidadão, né, é indireta, é indireta, indireta. Então, e formal também, né, se expressar por meio das instituições eleitorais. Então, essa é a forma representativa. Já a democracia participativa, ela surgiu como uma forma de superação, né, das diferenças, dos diferenciais dos sistemas representativos. E em muitos casos, né, gente, é, costuma-se é, costuma-se incapaz de garantir os interesses e moradia do cidadão. Nós vimos, é, eles também visam, né, a democracia participativa, eles visam ampliar a participação social nos assuntos, principalmente nos assuntos públicos, e reduzir essa distância entre ó, os representantes e né, os representantes e os representados, né? Os representantes e os representados. Então, baseia-se na articulação dos grupos sociais, principalmente em redes, que por meios de reunião, né, reuniões praticadas, né, eles discutem o voto, propostos que, que orientam, né, essas ações governamentais. Então, nós vimos essa diferença aí, tanto na democracia direta, na democracia representativa e na participativa, né? Então, essa aí são um pouco das expressões históricas da democracia, porque ao longo da nossa trajetória, a democracia ela vem se apresentando em diferentes formas, que são essa aí, né? Democracia direta, democracia representativa e democracia participativa. Então, dentro da teoria moderna, nós podemos ver que lá na Idade Moderna, a partir do século
XVI, surgiu uma ideia, né? Uma ideia de autonomia do indivíduo. Então, o que deu origem ao individualismo e ao liberalismo político. Então, foi lá na Idade Moderna, né? A partir, então, dos meados do século XVI, que surgiu essa ideia, né, de autonomia do indivíduo, né? Do indivíduo, que também deu origem ao individualismo e também deu origem ao liberalismo político. Então, nós vimos que nessa concepção de democracia, que evoluiu com base nesses principais, nesses princípios, né, gente, perdão, nesses princípios, assume o quê? Assume um perfil basicamente diferente daqueles desenvolvimento da Grécia Antiga. Então, ele acabou se modificando um pouco, né? E se antes a democracia estava relacionada à ideia de igualdade, em sua versão moderna, agora na versão moderna, como você pode ver aí, que passa a vincular-se, né, primordialmente à ideia de liberdade, né? Como tinha a igualdade, a ideia de igualdade na antiga Grécia, e agora a ideia de liberdade. Então, de acordo com o liberalismo, né, com os liberais, o principal dilema político fundamentado na limitação do poder e do soberano, né? Então, que às vezes confundia com o próprio Estado naquela época. Então, na ampliação das liberdades individuais, como os direitos e o direito à propriedade material e, e de defender-se juridicamente, né? Até hoje, grande parte do debate político sobre a democracia tem como tema a defesa ou a crítica, né, vamos dizer assim, às ideias liberais. Então, tem três pensadores aqui, né, igual o Hobbes, o Locke, né, o Rousseau, que eles falam um pouquinho sobre isso. Então, o Thomas, né, o Thomas Hobbes, ele fala um pouquinho sobre isso, principalmente na democracia, que os homens, quando em estado de natureza, ele é compartilhado a agir pelos desejos e pela razão, onde não há limite, onde não há legalidade, né? E também pode agir pela força, agir pela força e pela violência para conseguir os seus desejos, o que acaba provocando guerra de todos, né? De todos contra todos. Então, se o Thomas Hobbes ele fala que o homem, quando em estado da natureza, infelizmente, né, que o homem ele acaba gerando esse tipo de agressão, esse direito, o direito de agir como se, né, pela razão, pelo que não, ou seja, pela sua limitação, acaba destruindo um pouco isso, né? Então, por isso, para que as, os disciplinares, né, a si mesmo e garantir, né, garantir o bem-estar. E será necessário também formar um contato social regulado, né, por uma autoridade soberana, né? Uma autoridade soberana. Então, o Thomas Hobbes ele fala principalmente sobre o poder absoluto, né? Na época, quem que mandava naquela época? O poder absoluto era de quem? Dos reis, né? Então, você pode ver que quando esse poder absoluto, ele não justifica, né, pelas teorias, pelas teorias
desses reis, diretamente, desses indivíduos, eles possam, né, ser essa transferência dos direitos dos indivíduos do soberano. Então, nós podemos ver o que o Thomas ele pensa a respeito sobre o tema democracia, né? Ele fala aí principalmente sobre o poder absoluto, porque naquela época quem manda é o rei, então temos que obedecer o rei, né? Então, quando os indivíduos, os direitos, né, essa transferência dos direitos do, dos indivíduos ao soberano, em nome desse, desse poder, né, em nome desse poder, nós podemos observar que esse contrato social que pode ser ou deve ser exercido e não para ser realizado da vontade da pessoa governante, porque nós sabemos que a democracia ela não é isso, né? A democracia somos nós, somos o direito. Já o Rousseau ele fala principalmente sobre o poder absoluto, que uma única pessoa ela manda, né? Então, o John Locke, ou Locke, como vocês preferirem, então, o John Locke, o poder soberano deve, né, permanecer nas mãos do cidadão. Ele deve permanecer nas mãos do cidadão, que são os melhores juízes, né, dos seus próprios interesses. Então, o John Locke ele pensa totalmente diferente do Thomas Hobbes, né? Hobbes ele fala do poder absoluto, já o Locke, né, o John Locke, ele fala que esse poder soberano tem que estar nas nossas mãos, né? E nós somos os juízes dos nossos próprios interesses. Então, cada cabe ao governante retribuir essa delegação de poderes, garantindo a todos os direitos individuais, né? A segurança jurídica e também a propriedade privada. Para Luke, né, gente, como nós vimos aí, o princípio, né, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento das instituições políticas, democráticas e das leis. Então, deve valer para todos, né? Por isso, a elaboração das leis, ela deve estar a cargo dos representantes escolhidos pelo povo, né? Então, pelo povo, que eles exerceriam o papel, né, de nos governamentar, né? O papel de, nesse interesse também da maioria, o regime político para Locke é uma democracia representativa. Então, quando ele fala, principalmente nessa democracia, que todos nós, né, todos nós poderíamos participar em relação a, principalmente à política, né? Já o Jean Jacques Rousseau, ele fala da desigualdade, que a desigualdade é causada, né? A desigualdade causada pela existência de propriedade privada. Então, isso seria, gente, a causa de todos os males, né, que assolam o ser humano. Então, olha aí, né? O Jean-Jacques Rousseau, ele fala principalmente da desigualdade. Ela é a causa, né, gente? Ela é a causa pela existência, né, da propriedade privada, que seria, né, que seria a causadora de todos os males, né, que assoliam o ser humano. Então, o Jacques,
ele fala que, diante disso, em um contrato social que visa uma melhor consciência entre os indivíduos, seria, né, preciso definir a questão da igualdade e do comportamento entre todos. Então, a vontade, como vocês podem observar aí, que a vontade individual é particular, infelizmente, né, gente? Então, o cidadão que vive em uma sociedade, ele tem consciência disso. Você pode observar. O cidadão, ele tem consciência, né? Isso, gente, ele deve ser o quê? Coletivo, devendo haver interesse do bem comum para todos, né? E essa participação política é, então, o ato da diferença pública, né? Que organiza a vontade geral e traduz, né, os elementos comuns a todos à vontade dos indivíduos. Então, essa seria, portanto, né, gente, o núcleo do Conselho de Democracia, e Jean-Jacques Rousseau fala sobre isso. Então, ele afirma que a democracia só pode existir se for diretamente exercida pelo cidadão, sem representação política, não esquecendo disso, tá, pessoal? Pois a vontade geral não pode ser representada nas exercidas diferentes, né? Então, vocês viram a diferença de Thomas, né? Hobbes. Também vimos um pouquinho sobre Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então, já Montesquieu, né, gente? Montesquieu, ele fala sobre os três poderes. O Jean-Jacques Rousseau, ele fala sobre os três poderes, que, partindo do princípio de que era necessário um controle eterno, né, para que o sistema político funcionasse bem, Montesquieu, ele defende a criação de regras, né? Ele defende a criação de regras, ele defende estabelecer limites ao as tomadas do poder, né? Essas pessoas que faz parte do poder. Então, de forma, ele fala que tem que manter a democracia política e a liberdade dos indivíduos. Por isso, né, ele fala também que pressupõe, e também ele propôs uma divisão, né, de esfera administrativa. E esses três poderes, né, ou seja, essas funções, ela é independente entre si, igual o legislativo, né, o executivo e o judiciário. Então ele fala que o poder legislativo, ela tem a função física do poder executivo. Então, ao elaborar e votar em leis, né, de interesse público, ele fala também nessas instâncias, né, principalmente no poder municipal, estadual e federal. Então ele fala também nessa situação e nessa é, e nessa e nessa espécie, né, nessa situação que julga anterior ao presidente da República os próprios membros da Assembleia. O executivo, ele seria um poder, né, o poder do Estado, como ele fala aqui, que nos moldes da Constituição de um país, ela teria por atribuição de governar a nação e também administrar, né, os interesses públicos dentro da nossa sociedade. Então, nós podemos ver também
que o judiciário, ele seria, como é que se fala, exercido pelos juízes, né, com a capacidade de, ou a capacidade ou a prerrogativa, né, de julgar, e, e estariam também baseado nas regras, né, de Constituição, nas leis criadas pelo governo legislativo. Então, como vocês viram aí, que Montesquieu, né, Montesquieu, ele fala desses poderes do legislativo, do executivo e do judiciário. É isso? Também, não deixando de falar do Marx, né, e do Engels, ou do Karl Marx, ou do Friedrich Engels, que eles sempre estão em todos os lugares, né, gente? Os dois, eles acreditam que o governo democrático era invasivo numa sociedade capitalista, né, diante das limitações. Então, o que ele fala? Que dentro dessas limitações, diante dessas limitações impostas naquela época, pela relação de exploração e diminuição entre as classes, ele fala também que alcançá-la seria necessário, né, gente, para mudar as nossas próprias bases da nossa sociedade. Então, o Marx e o Engels, eles falam também dos princípios, os princípios que portam, né, dessas portagens a liberdade dos indivíduos e defende os direitos, né? Eles defendem o direito e a propriedade trata os indivíduos como iguais, né? Apenas formalmente, infelizmente, né, gente? Então, eles falam também que dentro, né, sendo assim, como eles falam, as democracias liberais, elas seriam limitadas para política, nas palavras de Marx, né, a democracia liberal, o capital governa, né? O capital governa, infelizmente, não é isso? Dentro dessa teoria também, da teoria democrática e contemporânea, essa teoria, gente, ela começou a partir do século XIX. Essa teoria democrática, ela foi desenvolvida a partir do conforto entre e pelo menos duas, né, expressivas doutrinas políticas, que foi o liberalismo, né, e também o socialismo. Como nós podemos ver, quando falamos de liberalismo, ele defende a limitação dos poderes, né, governamentais. Não esquecendo, gente, o liberalismo, ele defende a limitação dos poderes governamentais. Então, ele tenta buscar a proteção dos direitos econômicos, dos direitos políticos, do religioso e até dos intelectuais, né, dos indivíduos. Então, para os liberais, a liberdade ela depende menos influência, por isso, né, gente? Perdão, a liberdade ela depende da menor interferência possível do Estado e principalmente das leis, né? Para o socialista,
Já o socialismo, né, gente, ela fala principalmente do sufrágio, né, do sufrágio universal e apenas o início do processo de uma democratização do Estado, enquanto, né, para o liberalismo é um ponto de chegada, né? E alguns dos principais teóricos, principalmente do socialismo, como o Antônio Gramsci e Rosa Luxemburg, ele afirma, né? Ele afirma principalmente da aprofundamento do aprofundamento da democratização. E nessa, gente, perspectiva da doutrina socialista ocorre, né, por meio das críticas, principalmente à democracia, pela ampliação e também a participação popular e do controle desse poder, né? Então, com tudo isso, né, essa regulação da democracia, ela passaria a acontecer nos próprios locais de produção, tendo como protagonista, né, principalmente o trabalhador real, né, e não o cidadão abstrato da democracia formal, né. Aí estamos falando principalmente do liberalismo e do socialismo dentro da democracia. Falamos também, né, gente, sobre a cidadania, né? A cidadania e os direitos humanos. Então, como vocês viram, né, dentro desse nosso assunto, que é democracia, cidadania e direitos humanos, nós vimos que, analisando essa história do nosso país, principalmente o sociólogo britânico Thomas, ele, ele percebe que, que a concordância de três ondas sucessivas de consolidação de direitos, ele fala também, ele estabelece uma divisão desse direito da cidadania, que elas são três, né? Que é o direito civil, o direito político e também os direitos sociais. Quando falamos dos direitos civis, os direitos civis, ele garante, né? É uma garantia da liberdade dos indivíduos, né? Ele fala também dessa possibilidade de a possibilidade de pensar, de se expressar de maneira autônoma, né? Essa liberdade de ir e vir, de construir uma associação coletiva, e afirma, né? Ele afirma também esses contratos comerciais e entre outros, né? Esse é o direito civis. Quando falamos de direito político, eles estabelecem a possibilidade de participação dos indivíduos nas diferenças relações de poder, né, presente em uma sociedade. E eles falam também em uma escolha de representantes, com a candidatura, né, de qualquer tipo de cargo elegível, a manifestação entre relações de possíveis transformações a serem realizados dentro da sociedade, né? Esses são os direitos políticos. Quando falamos de direitos sociais, nós estamos falando principalmente como os essenciais, né? Como os essenciais para a construção da sua vida digna, né?
a partir dos padrões do bem-estar, né, coletivamente estabelecidos dentro da nossa sociedade, como emprego, educação, saúde, lazer, moradia. Então, esse conceito, gente, principalmente o conceito de cidadania, ele está em permanente construção, pois a humanidade ela está sempre em luta por mais direito, por mais liberdade, por maiores garantias individuais e coletivas. E nós sabemos também que essa divisão entre os direitos civis, políticos e social não nos deve levar, né, não nos deve levar a perder de vista uma característica, uma característica intensa aos direitos humanos, que é a sua, que é a sua indivisibilidade, né? Isto é, gente, os direitos não podem ser exercidos de maneira parcial ou fragmentada, né? Isso faz parte, né, dos nossos direitos como cidadão, não é isso? Então, diante disso, nós vimos também a ideia de direitos humanos, que os direitos humanos ele consolidou-se, né, após a Segunda Guerra Mundial, né? Nós podemos ver que os direitos humanos ele veio após a Segunda Guerra Mundial. E diante das barbaridades, dos efeitos destrutivos, né, produzidos nesse conflito, aonde entra a Declaração dos Direitos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi aprovada no dia 10 de dezembro, né, gente, de 1948, pela ONU, né? Então, o objetivo de proporcionar um diálogo entre os países que impediam entre os conflitos entre eles por questões políticas, por questões econômicas e culturais também. Então, além de proteger os indivíduos e a coletividade humana naquela época, em situações de em situações, ou seja, eles eram vulneráveis naquela época, né? Então, os direitos humanos, eles são valores universais, né? E negociáveis também, viu, gente? Os direitos humanos. Então, que visa, né, esses direitos humanos, ele visa o respeito mútuo em determinado ou privilégios, né, dentro da nossa sociedade, em determinados grupos. Então, né, o direito humano, ele não é restrito, né, só para um grupo. Então, ele é determinado para todos os grupos. E por isso, né, gente, não devemos ser passado como benefícios particulares ou privilégios dos grupos efetizados, né? Elitizados. Então, nós vimos que dentro da nossa sociedade hoje, né, existe, infelizmente, dentro da nossa sociedade, existe esse tipo de elite, né? Então, vimos também que é preciso perceber que os indivíduos, eles não são apenas beneficiários, né, no processo histórico de afirmação dos direitos humanos, mas também, né, gente, os seus autores ou seus responsáveis por reivindicar sua garantia, né, sua garantia, todas as conquistas realizadas aos direitos humanos são resultados do processo histórico da nossa sociedade. Então, são frutos da mobilização e também das demandas da população, né?
como vocês viram aí anteriormente. Quando falamos, né, gente, de democracia, quando falamos de cidadania, quando falamos de direitos humanos, principalmente no Brasil, esse sistema político brasileiro, ele preenche formalmente os requisitos mínimos de uma poliárquia, né? Então, esse poder, esse sistema democrático, esse poder, ele é atribuído como base, né, em eleições livres, e que em ampla participação política e, e concorrência, né, pelos cargos eletivos, esse sistema ele implica a e disputa, né? Essa disputa pelo poder, esse sistema, ele implica a disputa de poder, né? Essa tolerância à diversidade de opiniões e oposições políticas. No entanto, né, gente, o que se pode perceber é que essa estrutura formal não garante a democratização de recursos, né, principalmente socialmente produzidos, como os bens, os direitos, os serviços básicos, né, proporcionado pelo Estado. Sabendo assim, né, gente, destacando essas questões da democrática, vai além, né, vai além do estabelecimento das regras formais, que ela é caracterizada a democracia como regime, né? É isso é necessário ampliar a cidadania, né, para produzir essa distância entre as esferas formais, né, e as reais. Para que essa, né, correspondência entre a cidadania formal e a cidadania real, ela seja estabelecida, né, dentro da nossa sociedade. E é necessário uma constante luta, né, para a implementação dos nossos direitos, né, por meio de tanta ação da sociedade civil quanto das políticas públicas, né, da nossa sociedade. Então, nós vimos aí, gente, um pouquinho sobre a democracia e também, né, sobre a cidadania e os direitos humanos. Eu vou falar mais um pouquinho para vocês, né, sobre esses assuntos, sobre alguns direitos, que podemos falar mais um pouco sobre essa curiosidade entre essa definição de cidadania, né, sobre os direitos humanos, que isso é fato, né, o que acontece dentro da nossa sociedade, quando falamos de cidadania, né, que para vocês não esquecerem que a palavra cidadania ela é derivada, né, do cidadão, que vem do latim civitas, né? Vem do latim civitas. Então, na Roma antiga, esse conjunto de cidadãos que constituíam uma sociedade naquela época era chamado de civitante, né? Por isso que é chamado de civitas, que naquela época o conjunto de cidadão era chamado de civitante. Então, a cidade, ela era a comunidade organizada
principalmente, né, ela era considerada o cidadão que estava integrado na vida da sociedade, né, naquela época. E durante muito tempo, a noção de cidadania, ela esteve ligada à ideia de privilégio, né, pois os direitos, eles estavam explicitamente restrito, né, diretamente às classes de grupos. E quando falamos dessa definição de cidadania, ela foi sofrendo alterações, né, ao longo do tempo. Então, seja pelas mudanças no modelo econômico, político, sociais, ou como conquista resultantes das pressões exercidas pelos excluídos dos direitos e garantias poucas preservadas, né? É fato, né, gente? É fato que modernamente, uma vez, grande quantidade de direitos, já que é estabelecida pela legislação desses direitos, esses direitos ele alcança todos os indivíduos sem restrição, como eu falei anteriormente, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, já estão assegurados todos esses direitos e liberdades, podendo questionar, né? Nós podemos questionar por que estudar direitos humanos e cidadania? Por que estudar, gente? Por que estudar, né? Vamos ficar essa pergunta aí para vocês responderem depois, né? Então, o que ocorre, na verdade, e o que é, embora garantido pela Constituição Federal e pelas leis, o que se verifica é uma retirada, né? Uma retirada dentro desses direitos da cidadania, né? Esse, essa ostensiva, né? Essa ostensiva dentro desses direitos da cidadania. Então, a cidadania, esses direitos de cidadania contra a maioria da população, ela é excluída dos bens, né? Dos bens e serviços desfrutados pelas elites, né? E também, né, gente, esse grande desafio portanto, né, além de emplacar novos direitos aos já existentes, integra, né, cada vez mais, que novos direitos integra cada vez mais, e um número maior de indivíduos que, que gozam, né, dos direitos reconhecidos. E nós vimos uma definição para a cidadania, que se eu fosse falar, né, na minha opinião, essa definição de cidadania, ela é um conjunto, né, de direitos e liberdades políticas, sociais, econômicas, que já é estabelecida ou não pela legislação, ela já é um exercício de cidadania. Então, é uma forma de se fazer valer os direitos garantidos, né? E zelar para que não sejam perdidos. Né? Esse é o meu ponto de vista de cidadania. Uma curiosidade, né, gente, que eu achei bem interessante, uma curiosidade, foi um discurso, né, um discurso de Pierre Augustin,
Isso aconteceu, né, em outubro de 1974, que surgiu nesse sentido moderno a palavra cidadão, que ganharia maior ressonância, né, nos primeiros meses da Revolução Francesa. Nós sabemos que o lema da Revolução Francesa, né, gente, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Por que essa Revolução Francesa? Porque eles queriam o quê? Eles queriam, como vocês viram anteriormente, falamos sobre a liberdade e falamos sobre a igualdade. Então, eles também queriam amor, que é a mesma coisa de fraternidade, né? Que não tinha naquela época. Então, com a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, né, essa curiosidade, esses conceitos básicos foram utilizados, né, naquela época. Então, uma coisa bem interessante. E a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, ele é aprovado na Assembleia Francesa, que isso aconteceu em 1789, né, que indica um título e uma nítida distinção, né, entre dois tipos de direitos, né, que o dos homens e o dos cidadãos, né, esses direitos do homem e do cidadão. Embora, né, gente, esse enunciado desses direitos que iremos reproduzir a seguir, não esclarece as diferenças entre eles, né? Procuraremos identificá-los ao longo do texto, né? Pois não existe uma definição jurídica, né, rigorosa para cada um deles. Então, existem várias formas de você responder, vários conceitos de vocês responder essas perguntas aí, né? Então, direitos do homem, né, provenientes da natureza humana, são imutáveis, né, e, e invariáveis também, são imutáveis e são invariáveis, anteriores, né, à lei e à organização do Estado. São direitos também fundamentais que ocorrem no âmbito individual. Na Idade Média, né, gente, lá no cristianismo, introduziu as noções de dignidade humana, né, de fraternidade, de caridade, como valores, né, de origem divina naquela época. Nós vimos também que a partir do século, deixa eu me lembrar aqui o século, do século XVII, lembrei, passou-se, né, a distribuir ao Estado o dever de proteger os direitos fundamentais do homem no século XVII, viu, pessoal? Não esqueçam disso, que o século XVII, né, ele passou a atribuir ao Estado o dever de proteger os direitos fundamentais do homem. Quando falamos do direito do cidadão, né, esses direitos são direitos que a sociedade, o Estado, ele atribui ao cidadão. E como membro dessa sociedade, ele discute-se, né, ou destacam-se a liberdade de participar ou não de todos os atos, né, e valores dentro da nossa sociedade. Esse bem, né, gente, como nós vimos aí, o bem como do poder exercido pelo Estado, a
proteção do indivíduo pelo poder público, né, esses direitos da cidadania, eles são considerados como sinônimos ou atributos da nacionalidade, né? Da nacionalidade. Então, sempre eles são relacionados aos nossos direitos públicos, né? Nós vimos também desses direitos individuais, eles são assegurados pela Constituição a todo indivíduo sobre, né, amparo da lei. Então, são inerentes essa, essa dignidade do ser humano, né, gente? São inerentes à dignidade do ser humano. A liberdade, a segurança, a propriedade e etc. E vimos também o direito político. Esse direito político, ele constitui, né, o poder de intervir e de participar no governo do país, de forma direta ou forma indireta, usando, né, o direito de votar, como nós vimos anteriormente, o direito de ser votado ou de exercer cargos políticos. Nós vimos também direitos naturais. Então, esses direitos naturais, eles são as regras consideradas inatas da natureza humana, né, gente? Esses são os direitos naturais. Eles são regras, né, consideradas inatas na natureza humana, da natureza humana, né? Então, segundo o princípio de que a ordem natural do mundo físico se equiparar à ordem natural das relações do homem. Esse direito natural, o justnaturalismo, né? Ele foi criado pela filosofia. Então, estoica, né? Essa filosofia estoica na Grécia Antiga. Então, como vocês podem perceber que ele se incorporou à ética cristã naquela época. Então, ele penetrou na Renascença, no iluminismo, né? E até hoje ele se refere no enunciado dos direitos individuais das liberdades públicas, né? Alguns dos seus preceitos são a razão pura, né? São a razão pura, universais e imutáveis no tempo e no espaço. Como o direito à vida, a reprodução e a conservação da espécie, outros preceitos da razão prática, eles adotam e foi adotando-se as épocas, as regiões, né, como o direito de propriedade de herança e da liberdade contratual, né? Também existe o direito positivo, né? Que ele é elaborado pelo homem em sociedade. O imperativo da lei, né, com os poderes coercitivos exercido pelo Estado, né? E também existe o Estado, né, o direito de propriedade, que essa lei, ele assegura aos proprietários o direito de usar, de gozar e dispor dos seus bens e de se reavaliá-los, né, de quem quer injustamente pousar, né,
possar dos seus bens. Então, é o Código Civil, ele faz parte do Código Civil brasileiro, né, gente? Que ninguém pode apossar nada que é seu, né? Esse direito aí. Aí tem o direito da natureza, né? Ou ecológico, como falam. Então, esse direito, ele é constituído, né, de normas e de preceitos que regulam as relações do homem com o meio ambiente. E vimos também, dentro das suas e das suas consequentes adaptação a ele, né, aonde vem o Código, né, Florestal, né, gente? Vimos também o autodeterminação. Então, quando falamos de direitos humanos, falamos de cidadania, vem o autodeterminação, que é a autonomia da vontade, né? Também ela é relativa aos indivíduos, aos grupos sociais, e a possibilidade de escolher o próprio destino é orientar, né? Orientar a própria conduta. E também dentro disso, né, ela é relativa a povos e nações, e é a possibilidade de determinar o destino político, de escolher os seus próprios governantes, sem interferência, né, externa. Podemos escolher, podemos fazer, né, escolher os nossos próprios governantes sem interferência de ninguém, né, gente? Então, um resuminho aí, né, gente? Nós falamos um pouquinho sobre esses direitos do homem, o direito do cidadão, o direito de cidadania, direito político, de direito individuais, de direito naturais, direito positivos, direito de propriedade, de natureza e autodeterminação. Então, tudo isso está relacionado ao direito e cidadania, né? Gente, não esquecendo, né? Não esqueçam que a democracia ela vem, né? Ela é do grego, demos significa povo e kratos autoridade, que significa governo do povo, né? Vimos também que a democracia ela surgiu na Grécia, né, onde o governo era realmente exercido pelo povo, e ele fazia suas reuniões em praças para tratar de vários assuntos e problemas. E era chamado, né, de democracia direta naquela época. Nesse tipo de democracia, gente, as divisões são tomadas pela Assembleia Pública, ou seja, né, Assembleia Pública. Com o crescimento das populações, as reuniões que eram em praça pública, né, ficaram impossíveis de acontecer. Então, surgiu então um novo tipo de democracia, que foi a democracia representativa, onde o povo se reúne e escolhe, né, por meio do voto. Os representantes eles irão tornar-se uma decisão em seu nome, né? E esse processo mais comum de tomada de decisão do governo democrático é chamado de mandato político. E vimos também que na democracia ela se opõe, né, à ditadura e ao totalitarismo, né, os regime principais e práticos né, que protegem a liberdade do ser humano. E nós vimos em algumas
nós vimos algumas características de uma democracia, que é a liberdade do indivíduo, igualdade perante a lei, sem distinção de sexo, raça, né, credo, direito ao voto, educação, direito ao livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, né? Uma observação engraçada que eu achei, gente, dentro dessa democracia, né, que hoje todas as pessoas ela pode exercer o direito do voto sem nenhum, perdão, sem nenhum tipo de preconceito. No Brasil, o cidadão, a partir de 16 anos, eles já votam, com exceção dos presidiários, né? E o direito humano, a cidadania ela está diferente, né? Perdão, diretamente vinculada aos direitos humanos. Não esqueçam disso, que deve ser que teve o seu reconhecimento formal com a Declaração dos Direitos, né, do Homem, aprovada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, né? E os direitos humanos e a cidadania, ele tem uns princípios, né? Tem alguns princípios que todo homem ele nasce livre, é igual em dignidade e direitos, ninguém será atribuído detido, né, ou exilado, que na época da ditadura faziam isso. Todo homem que trabalha tem o direito da sua remuneração. Todo homem ele tem direito à alimentação, vestuário, habilitação, né, cuidados médicos. Ele tem direito também à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Ele tem também direito ao trabalho e ao livre acesso de emprego, como eu falei anteriormente, à segurança social, né? E toma parte do governo do seu país. Ele tem direito a uma ordem social, em que seus direitos de liberdade ele possam ser plenamente realizados, né? Também ele pode ser reconhecido como uma pessoa perante a lei, e também ele tem direito a instruções, né? Nós vimos também, embora a palavra cidadania ela pode ter vários sentidos, como nós vimos anteriormente, atualmente sua essência ela é única, né? Ela significa direito de viver decentemente. É importante lembrar, meninos, que ainda que as condições da influência ela pode identificar um nível de desenvolvimento de um país e permitir fazer, né, projeções de que como estará a situação futuramente, né? Então, por trás de cada criança, como eles falam, né? Um exemplo, por trás de cada criança abandonada, existe no mínimo um adulto abandonado, né? As crianças, as crianças que hoje vivem nas ruas, né? Provavelmente irá gerar quando o adulto, outras crianças abandonadas. Infelizmente, o que acontece, né, dentro da nossa sociedade. Então, nós vimos aí, né, meninos? Nós vimos aí o que nós podemos dizer um pouquinho sobre a democracia, um pouquinho sobre cidadania e um pouquinho sobre direitos humanos. Eu agradeço a todos, né? Agradeço a todos e um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Tchau e fiquem todos com Deus.